Chegando o momento, amados, de celebrar mais um culto de gratidão a Deus, o segundo nesse período, e vamos orar, pedindo a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo aqui no nosso meio para nos edificar, para nos fortalecer no Senhor. Soberano Deus, Pai de eterna graça e misericórdia, te louvamos por este momento em que nos reunimos para te prestar culto de gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo teu livramento, por estarmos reunidos já nesse período, segundo culto de adoração, e rogamos a tua presença aqui conosco, Pai, visitando cada coração, cada mente, cada irmão, que tenhamos consciência de que o Senhor está aqui conosco, o Senhor está presente aqui para nos abençoar. Jesus garantiu-nos isto quando Ele disse: onde houvesse 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali Ele estaria no meio de todos. E nós temos certeza da tua presença aqui, porque senão não tem sentido de estarmos aqui, Senhor. Nossa gratidão, portanto, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, vamos abrir a palavra de Deus, fazemos 2 leituras. João capítulo 20. João capítulo 20, vamos fazer a leitura do 19 até o 25, e depois de fazermos o versículo 1 até o 10. Ok? Todos acharam? Fazer uma leitura responsiva. Se dá para os irmãos ler, com máscara fica ruimzinho para ler, mas dá para sair. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Perdão, aqui é o 21. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Agora 20, versículo 1. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis.
Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Senhor, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Fala conosco, trata e recebe os nossos louvores de gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, fez, faz e continuará fazendo. No nome de Jesus, Pai Celeste, nós oramos com gratidão. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus, amados. O grupo de louvor vai doar alguns louvores ao nosso Deus. Vamos louvá-lo com alegria, com gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Procede toda decisão, agindo o Senhor, quem impedirá? Teu é o poder, todo o poder. Ainda que estejas em silêncio, ainda que não vemos nada acontecer, nós cremos em Ti, Senhor nosso Deus. Teu é o poder, todo o poder. Tua intervenção, Senhor, muda o rumo das coisas. Não há nada difícil para Ti. Teu é o poder, todo o poder. Quando sentimos que nada está em nossas mãos e que nada podemos fazer, não se atemoriza o nosso coração, porque sabemos que a Tua é a última palavra. E de Ti procede toda decisão, agindo o Senhor, quem impedirá? Teu é o poder, todo o poder. Ainda que estejas em silêncio, ainda que não vemos nada acontecer, nós cremos em Ti, Senhor nosso Deus. Teu é o poder, todo o poder. Vamos exaltar o nome do Senhor com mais um cântico, Senhor da criação. Rei da criação, da terra, céu e mar, fez do
céu o teu palácio, toda glória iremos dar. Deus, acima do que podemos ver. Só a igreja, tu és santo. Tu és santo, santo. O universo exalta o teu poder. Tu és santo, santo, Senhor, Senhor da terra e do céu. Senhor da terra e do céu. Cedo de manhã, tua luz celebrarei. E se a escuridão vier a mim, o teu nome clamarei. Deus, acima do que podemos ver, tu és santo, Senhor. Tu és santo, Santo, o universo exalta o teu poder. Tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu. Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. Tu és soberano, Senhor, exalte o nome do Senhor nessa hora. Mesmo com toda dificuldade, cante a Deus nesse momento. Deus, acima do que podemos ver, tu és santo. tu és santo, Santo, Deus, me mostra o teu querer. Tu és santo, 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 aleluia, aleluia ao Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. Amém. A igreja pode se assentar. Obrigado, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom estarmos aqui, amados. Que bom rever os irmãos. Já no segundo culto, que realizamos, estávamos com muita saudade. Já ouvimos 2 pregações a respeito daquilo que o povo de Israel sentiu, bem lá no cativeiro babilônio, saudade da casa do Senhor. E a gente estava com essa saudade e agora estamos aqui. E vamos deixar nossas Bíblias abertas no livro de João 20, mas antes eu queria também expressar aqui uma palavra de gratidão a Deus, de gratidão e louvor a Deus pela disponibilidade dos nossos irmãos presbíteros, pastor Aloysio, que durante esse período que não podíamos nos congregar aqui, e eles assumiram o trabalho mesmo pelo celular, assistimos mensagens abençoadoras, estudos bíblicos de grande edificação. Eu fui muito edificado e agradeço muito aos nossos presbíteros, o presbítero Eli, o nosso irmão Euler também, que trouxe a Hélio do Filho, e também o André, todos, o pastor Aloysio também, de vez em quando, e foi muito edificante, amado. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e por tudo que vocês realizaram. Hoje também nós queremos, já como foi anunciado de manhã pelo nosso presbítero, conselheiro da UPA, o presbítero Eli, também é o dia dos adolescentes, é isso?
e devemos então, amados, orar hoje mesmo nos nossos lares. Ao deitarmos, vamos colocar os nossos adolescentes em oração, agradecer a Deus, porque eles não são a igreja do amanhã, é a igreja de hoje. E nós louvamos a Deus pelos adolescentes da nossa igreja. E também, ontem foi comemorado também o Dia dos Avós, né? E hoje também eu com a minha esposa recebemos muitos elogios dos nossos, alguns netas que já nos ligaram. E também eu quero parabenizar, além dos adolescentes, os avós aqui também, que é uma honra muito grande a gente ter netos e netas, né? E se você ainda não tem, ore que certamente Deus vai lhe dar. Quando você casar e tiver filhos, e você puder ver o filho dos teus filhos, paz sobre Israel. Então, parabéns a todos os avós pela bênção. E também eu gostaria de pedir à igreja querida, que eu creio que vocês oraram, eu creio que vocês lembraram dos campos missionários também, que pertence à nossa igreja, é parte da nossa igreja. E continue orando, porque lá também eles estão passando muitas dificuldades, né? Muita dificuldade até de alimentação, de coisas assim. Eu recebi um telefonema de alguém, do pai de uma família lá, que me deixou muito, dizendo, olha, nós estamos com, o meu filho está com criança novinha na igreja e não temos dinheiro sequer para comprar leite para as crianças. Então isso me angustiou muito, e entramos em contato com alguns amigos, irmãos que nem são da nossa igreja, mas que nos ajudaram muito, e foi possível até enviarmos para lá dinheiro para comprar em torno de 28 sacolinhas de rancho bem humilde, mas que foi de grande edificação para esses irmãos, de modo que a gente ajudou muito esses irmãos lá, telefonando para eles. A congregação Oreb perdeu 2 pessoas lá apenas eu falo assim, porque já eram pessoas de idade, o sogro e a sogra do irmão Olavo, eles pereceram. Também um pastor muito amigo, o pastor Aristides, que era presidente da Assembleia de Deus lá em Altazes, também foi acometido, veio para Manaus, já um senhor de idade, e infelizmente ou felizmente não resistiu e partiu. Então, amados, vamos orar pelos campos missionários. Estão passando também muita dificuldade e aflição por esses momentos difíceis. Eu peço aos irmãos que não esqueçam de orar. E mantenha a sua Bíblia aí no livro de João, né? Nós lemos aqui no primeiro 20:19, ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhe, paz seja convosco. Esse texto, amados, é que nós vamos meditar um pouquinho no tempo que temos. Nós temos Santa Ceia e temos que correr um pouquinho. Após a queda de Adão e Eva no paraíso, coisas que não acompanhavam antes a vida de Adão e Eva, eles não tinham nenhuma enfermidade, nenhuma doença, eles não sabiam o que era isso. Nós não sabemos quantas centenas de anos eles viveram no paraíso sem nenhum problema. Após a queda, um bocado de coisa fez parte da nossa caminhada, que herdamos de Adão, o pecado. Por exemplo, coisas que todos nós já sofremos um dia. Por exemplo, enfermidade. Quem nunca adoeceu? Todos nós, em alguma época, adoecemos. Outra coisa, tristeza. Vocês já pensaram quantos milhares de lares, famílias no mundo estão passando, mergulhado numa tremenda tristeza pela perda de queridos? Mau humor. Quem nunca teve mau humor? Em algum momento da vida. Amargura, raiva, ressentimento, ódio, vingança, orgulho, vaidade, essas coisas sempre em algum momento pegam a gente de surpresa, porque faz parte do que aconteceu lá no Jardim do Éden. A gente, da caminhada da vida, de vez em quando um negócio desse flora na vida da gente. E aqui o medo, por exemplo. Nós acabamos de ler um texto de os apóstolos estavam com as portas trancadas por medo, né?
Uma certa vez um pregador foi pregar lá na igreja Alvorada. Todos os sábados nós tínhamos culto jovem. E um dia foi convidado um presbítero para pregar, e ele estava pregando tão bem, uma mensagem boa sobre o medo, baseado lá em 1 João. Mas chega um momento que ele disse: eu, por exemplo, eu não sei o que é medo, eu acho que eu nunca tive medo. Aí eu pensei comigo, eu estava ouvindo, puxa, estava tão bom, e agora surgiu uma mentira, né? Quem nunca teve medo? Se alguém levantasse a mão aqui e dissesse: eu nunca tive medo, aí a gente já sabia que esse cabra tem alguma coisa errada na vida. Todos nós, né? E que lições nós podemos tirar desse texto, amado? Eu queria meditar rapidinho sobre algumas coisas, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Aonde quer que a gente abra para ler, tem lições para nossas vidas, para a nossa edificação espiritual. E esse texto que acabamos de ler, no início do culto, de João 19 em diante. E aqui me chama a atenção a primeira coisa que eu gostaria, em primeiro lugar, que eu gostaria de ressaltar aqui, que nós devemos ter muito cuidado com o que falamos, com o que dizemos em momento de euforia, em momento de orgulho, de vaidade, de prepotência, achando que nós somos o cara, nós somos os tais. Fulano pode errar, mas eu sou o cara. A gente nota aqui de termos cuidado, porque lá em João 13, se a gente voltar um pouquinho a Bíblia aqui, para João 13, nós vamos ver uma pessoa que estava aí, João 13, 36. Isso, João 36 em diante, Jesus estava falando sobre a sua ida, sobre a sua partida, e perguntou-lhe Pedro, verso 36, 13 e 36. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. E Jesus respondendo: dirás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Mas o que eu queria ficar aqui, amado Pedro, eu sou o cara, Senhor. Nenhum dos outros apóstolos jamais disseram: Senhor, se for preciso, eu darei por ti a minha vida. E agora a gente nota nesse texto que acabamos de ler, é muito difícil acreditar. Pedro estava dentro dessa casa, com as portas trancadas, com medo dos judeus, e não era nem com medo, amado, da população dos judeus. O medo de Pedro era apenas dos fariseus e dos saduceus, e também dos principais sacerdotes. E esse homem que dava a sua vida, eu acho que quando Jesus falou isso: darás a vida por mim, Pedro? E depois disse: tu me negarás 3 vezes antes que o galo. Eu acho que Pedro pensou: Jesus não me conhece, Jesus não sabe quem é o cara aqui, né? Sabe, amado, às vezes nós encontramos muita gente como Pedro, que se acha: eu sou o cara, eu jamais vou te negar, Senhor. Eu acho que quando Jesus falou isso, Pedro ficou balançando a cabeça. Eu estou apenas parafraseando. Esse Jesus não sabe quem é o Pedro. No entanto, ali estava o Pedro. Amados, existem pessoas, eu creio que vocês já tiveram contato com alguém que parece que nunca está errado. Ele está sempre certo, ele está sempre seguro de que os outros podem fracassar, os outros podem falhar, mas ele nunca, ele não. É perfeito, é sem erro, nunca está errado. Certa vez eu estava lendo a história de um índio que se perdeu na mata. Um índio que foi para uma floresta nova, e saiu da sua tenda e se perdeu. Não sabia mais voltar para a tenda.
E depois os índios mais de experiência foram a procurar esse índio. Andaram na floresta e ele estava rondando lá longe, distante da tenda, perdido já. E os índios chegaram e disseram: "Ei, você está perdido, índio?" E ele disse: "Não, índio não está perdido, tenda está perdida. A tenda que está perdida." E não ele, o índio. O pastor Júnior contou uma vez, eu contei até já aqui na nossa escola dominical, do crente perfeito, aquele que é o cara, parece discípulo de Pedro, né? E ele contou que tinha uma pessoa na igreja que se congregava, sempre aprontava, fazia coisas erradas e sempre apontava o defeito dos outros. E era o primeiro que chegava na igreja. Era o primeiro que estava lá esperando a igreja abrir, ele já entrava e aprontava. E o pastor pregava palavra dura, sermão, para ver se atingia o coração daquele amado. E sempre que o pastor terminava aquela palavra dura, pensando que podia ajudar, ele chegava sempre na porta, abraçava o pastor e dizia: "Que bom, pastor, palavra abençoada." É bom, bem que eles precisavam ouvir tudo o que o senhor pregou. É bom que eles ouviram essas palavras duras. Mas um dia aconteceu uma chuva torrencial. Como ele chegava cedo, o pastor chegou também, e o pastor então preparou uma palavra assim para ajudar o irmão, dura, uma palavra dura mesmo, para ver se corrigia aqueles erros que estavam impregnados naquele cara. Ele nunca reconhecia os seus erros, era sempre dos outros. Então o pastor pregou aquela palavra bem dura, os irmãos não chegaram, que caiu uma chuva torrencial e só estava ele lá na igreja. E o pastor pregou o mesmo sermão. E quando terminou o sermão, ele foi lá na porta, abraçou o pastor, parabenizou o pastor e disse: "Pastor, essa palavra foi abençoada, que bom. É uma pena que eles não estavam aqui para ouvir tudo isso que o senhor pregou." Eles quem? Os irmãos. Para ele não atingia nada, sempre era para os outros, né? Então esse parecia um crente perfeito. Que bom, amado, se nós pudéssemos ser aquele crente, é o crente que Jesus quer que a gente seja. Você já leu aquela história lá em Lucas 18, 9 e 14, aquela parábola que Jesus contou? Que seria o ideal se todos nós pudéssemos ser esse crente. Lá em Lucas 18, aquela parábola dos Lucas 18, de 9 a 14, mas lê rapidinho, porque o nosso tempo é curto aqui. Ok, Lucas 18, de 9 a 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo: "Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho." O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: "Ó Deus, sê propício a mim, pecador." E Jesus diz: "Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado." Sabe, amados, às vezes é assim que procedemos. Temos muito cuidado de nos garantir a nós mesmos. Jesus mesmo diz: "Sem mim vocês não são nada, sem mim vocês não podem fazer nada." E que bom se nós pudéssemos sempre orar como esse publicano: "Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Eu sou indigno da tua graça, eu não mereço as tuas bênçãos. Tem piedade de mim, pecador." A segunda coisinha que eu gostaria de ver aqui nesse texto, amados,
essa coisa medo. Eu acho que todos, talvez nessa Covid-19, tiveram em algum momento medo. Nós estamos aqui obedecendo a ciência, as autoridades e também as autoridades da nossa igreja, o conselho da nossa igreja com máscara. Eu estou aqui sem máscara porque, graças a Deus, o Ivanildo colocou um negócio grandão aqui na frente e eu não vou chegar aí não, apesar de eu não estar infectado, mas não vou chegar. Mas o medo, nós estamos aqui, assim, o medo é uma herança que recebemos de Adão e Eva. É por isso que eu disse àquele presbítero, ele errou. Como nunca teve medo? Quem nunca teve medo aqui alguma vez na vida? Nem que fosse da peia do papai, da mamãe, do cinturão, né? Mas é que herdamos lá em Gênesis 3, 9 e 10. A herança veio de lá do Gênesis. E esta herança vai nos acompanhar a vida toda aqui na terra. Medo. E a Bíblia diz assim, Adão nunca tinha tido medo, não sabia o que era isso. Chamou o Senhor Deus ao homem, está lá escrito Gênesis 3, 9 e 10. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Verso 10. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Interessante, Adão conviveu com Deus talvez centenas, quem sabe até milhares de anos, não sabemos, no jardim do Éden, sem envelhecer, sem ter medo, mas de repente o pecado, a desobediência, trouxe essa coisa, medo. E tive medo e me escondi, como se fosse possível se esconder de Deus. Impossível. Ele está em toda parte. Ele está presente aqui, está lá em cima, lá embaixo, no céu, em toda parte. E me escondi. Medo. Sabe, queridos, alguém perguntou, será que os discípulos que andavam com Jesus alguma vez realmente tiveram medo? Sim, tiveram medo. Nós lemos aquele fato lá em Mateus 14, os irmãos podem até ir se quiser, Mateus 14, de 24 a 27, aquele momento em que Jesus andou sobre o mar. Mateus 14 fala, Jesus anda por sobre o mar. Imagina, o Manel é pescador. O irmão Luiz, eu creio que não está aqui também, é um grande pescador. O que o Manel faria, Manel? O que você sentiria? Você está dando aquelas tarrafiadas assim, já de madrugada, pegando muito peixe. De repente começa um vento meio forte assim, e você de repente vê alguém vestido de branco, com sede e cabelos compridos, talvez o vento, andando sobre o mar, caminhando. O que o Manel faria? Será que teria medo? Andando sobre o mar, isso não era comum, os discípulos nunca viram isso. E aqui no versículo, na quarta vigília da noite, nós sabemos desse texto, Jesus havia alimentado uma multidão de 5.000 homens e 5.000 mulheres e fora crianças. Depois ele ficou lá cuidando da multidão e disse aos discípulos, vocês passem para o outro lado, podem ir no barco. E talvez os discípulos pensaram, tem outros barcos. Jesus mais tarde vem, ele pega a carona de um barco e atravessa. Mas eles demoraram muito lá conversando, e da madrugada, a quarta vigília, já era de 3 horas da madrugada a 6 horas é a quarta vigília, nesse horário. E de repente os discípulos vão enfrentando aquele vento, e de repente ver alguém andando sobre as ondas do mar. O que você faria? O pobrezinho dos discípulos, coitado. Aqui no verso 24, e os discípulos ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. Amado, na vida normal só podia ser um fantasma, alguém espiritual, andar sobre as ondas. As ondas do mar da Galileia parecia ser uma laje. Eu creio que nem os pés de Jesus se molhavam. Mas para os discípulos que nunca viram isso, tiveram medo e gritaram, é um fantasma.
Eu creio que não seria diferente conosco. Eu não sei se aqui existe algum irmão que tem medo do sobrenatural. E alguém pergunta, pastor, existe essas coisas do sobrenatural? Existem as coisas materiais? Existem. Assim como existe o bem, existe o mal. O que você diria para mim? Uma vez eu estava na ilha, às vezes o medo apronta com a gente. A vovó Cristina morava na Ilha da Paciência, e eu fui visitar a vovó Cristina na Ilha da Paciência, e lá tinha a irmã Alzira, irmão Pereira, distante da casa, tinha uma caminhada, e eles faziam um culto lá. E eu sempre, naquele tempo, estava entusiasmado, pregando a palavra do Senhor. E eu participei de vários cultos lá, e uma vez eu vim sozinho pelo caminho, na Ilha da Paciência. É uma ilha imensa aqui no Solimões, só dentro dessa que tem em torno de 60 lagos. Eu vinha e de repente, terminei de pregar, e de repente uma mulher de branco, vestida de branco, cabelos meio esvoaçados, no espaço assim. A lua clara. Eu apavorei, fiquei arrepiado. Misericórdia, isso é uma assombração. Você imagina a mulher de branco voando assim no espaço? Aí eu fiquei ali parado, a lua clara. Eu disse, agora eu volto lá para pedir socorro, de onde eu preguei o evangelho. O que é que eu faço? O que você faria? Voltaria ou enfrentaria a assombração? Bom, eu fiquei ali parado e disse, se eu voltar é uma vergonha, eu vou ter que enfrentar. Fechei assim os olhos e saí caminhando, passei daquele negócio ali. Mas lá na frente eu resolvi olhar, se essa mulher ainda estava lá. Quando eu me virei e olhei, eram 2 folhas de bananeiras dando um vento, e parecia essa mulher de branco, e não era coisíssima nenhuma, era 2 folhas de bananeira com a lua e o vento que dava, e o medo que estava, sozinho na estrada, não era nada. Pastor Manuel Delmiro e o Branco, seu irmão, foram pescar no lago lá de Guajará. Eles moravam lá perto e pescaram até a noite. E quando foi já quase meia-noite, voltaram com a enfiada de peixe, pegaram muito peixe e foram a pé. Só que esse caminho passava em frente a um cemitério. Eu acho que você não tem medo de cemitério não é? É o lugar mais seguro para se tirar uma soneca quando está chovendo, alguma coisa assim, não puder. Mas ali era um lugar temeroso. E eles então passaram lá com medo. E de repente, em frente ao cemitério, uma assombração puxou a embirica de peixe que eles traziam pendurada no pau. Em frente ao cemitério. E o Branco puxou para frente, a assombração puxava para trás. E puxou para frente, a assombração puxava para trás. E em frente ao cemitério, eles não viam nada, e dispararam. Largaram o remo, o peixe, tarrafa, deixaram tudo e saíram desesperados. Chegaram lá na casa do tio Luiz, caíram dentro da casa e só a assombração no cemitério puxou o nosso peixe, e nós largamos tudo lá e vamos embora. E o tio Luiz Delmiro, mas será? A assombração, sim, lá em frente ao cemitério, estava tudo tremendo. E o tio Luiz Delmiro disse, eu vou lá ver que negócio é esse. Ele pegou a lanterna e foi lá. Chegou lá, tinha um galho de pau assim, no caminho. Eles foram passando, o galho de pau enganchou na enfiada de peixe. O Branco puxava para lá, o galho de pau puxava para cá. O Branco puxava para cá, o pau para cá. Então, eles largaram tudo e não era nada. Então, queridos, mas o medo. Eu creio que tem medo. Hoje nós vivemos num mundo de medo, né? Tem medo do desemprego, medo de ser assaltado, medo de voltar, de viajar de avião. Tem gente que tem pavor de viajar de avião, que segundo os estudiosos diz que é o transporte mais seguro que tem. Medo de viajar de barco, medo de ficar solteiro, medo de casar, medo do sobrenatural, medo de assombração, medo de ser assaltado. Mas, amados, voltemos um pouco lá para o nosso texto, medo. Pedro estava ali com medo.
aquele cara corajoso, turrão, macho, agora está com medo. Quando a gente lê lá em João 20, de 1 a 10, a gente nota que, aqui mesmo no texto de 1 a 10, que os discípulos ainda... Amado, por que a gente esquece as coisas tão rápido? Eles foram lá, Maria foi lá e ela esqueceu que Jesus havia dito que no terceiro dia ele ia ressuscitar. E ela estava atrás de um cadáver. Jesus não é cadáver. Ele chamou os discípulos também. Olha, levaram o cadáver, o corpo do nosso mestre. E eu queria saber onde botaram, porque eu vou pegar. E chamou Pedro e João. E eles foram lá e constataram, realmente não está aqui. Roubaram o corpo dele. E o texto, tudinho que lemos no verso 10, de 20 e 10, pois ainda não compreenderam as Escrituras que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Quer dizer, é como se dissesse para Maria Madalena: olha, nós não estamos dispostos a procurar cadáver, nós vamos voltar para casa, porque lá é seguro, nós estamos com as portas fechadas. Nós estamos com medo. E eles voltaram. Esqueceram rapidamente Marcos 8,31, que o Senhor havia ensinado. Você pode abrir sua Bíblia em Marcos 8,31? Você pode ler comigo? Vamos ler juntos? Então começou ele a ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. Logo esqueceram isso. Amado, como nós somos mestres em esquecer os ensinamentos de Cristo sobre várias coisas. Lemos e esquecemos, assim eram os discípulos e assim somos nós. Às vezes estamos trancados de portas fechadas com medo. Quando Jesus não é cadáver, quando Jesus não é defunto, ele é real, ele estava vivo. E os discípulos, e ninguém, nem Maria, ninguém pensava que ele ressuscitasse mesmo, ou estavam completamente esquecidos. E esse medo, qual a causa? Medo de estarem sem liderança. Eles pensavam que Jesus não havia ressuscitado, estavam com medo, na realidade, por não terem um líder. E eles estavam sem rumo, estavam sem propósito, estavam sem direção e não tinham paz. Você imagina o que acontecia na cabeça desses discípulos? Inclusive o grande Pedro estava lá também com medo, porque não tinham liderança. Sabe, amados, nós não temos motivo de estar apavorados com medo, porque o nosso líder está vivo. Ele está presente, ele está à frente da igreja. Devemos ter cuidado com essa pandemia, devemos ter cuidado com esse vírus, mas os nossos olhos devem estar postos no Senhor Jesus. E não podemos estar na igreja sem propósito. Quando tudo passar, continuaremos com as portas fechadas, como os discípulos, ou vamos abrir as portas? Estava dessa forma a situação dos discípulos, sem propósito, sem meta, sem alvo, sem objetivo. É como se eles dissessem: nosso Senhor está morto, acabou, terminou. O mundo tinha desabado sobre eles, por isso estavam ali com medo. Logo esqueceram. Por isso a Santa Ceia é tão importante, que Jesus estabeleceu para que não
podemos esquecer qualquer coisa na vida, menos do Calvário, do que aconteceu. Não podemos esquecer que Jesus está vivo e que Ele ressuscitou de fato e que Ele está à frente da sua igreja. Logo esqueceram. Quando Lucas trata do mesmo assunto, lá em Lucas 24:37, que é o mesmo registro, quando Jesus aparece no meio deles, está lá em Lucas 24:37, eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Se não é Jesus, é um espírito. A ressurreição de Cristo, amados, é a grande garantia também da nossa ressurreição. E tem tantas coisas que nós podíamos dizer aqui. Mais tarde, nós encontramos, de repente Jesus aparece no meio deles. Eu estava lendo um livro, um teólogo famoso, ele estava tendo dificuldade de acreditar. Ele estava dizendo, não, Jesus deu um jeito de abrir a porta e de entrar, porque tudo indica que o discípulo estava ali e de repente Jesus aparece no meio deles. E a dificuldade desse teólogo, ele está na carne, ele é matéria, ele é sangue. Como é que ele entrou aí se as portas estão trancadas? No duro ele abriu, deu um jeito de abrir e entrou. O que é difícil para Jesus, amados? Aquele que criou o universo, aquele que criou o mundo, ele precisava abrir portas. Ele podia entrar, estar onde ele quisesse estar. Ele é Deus. O mundo foi feito por Ele. Todas as coisas que existem foi Ele quem fez. Mais tarde, no livro de Atos, a gente encontra ainda tinha tantas outras coisas, mas no livro de Atos, encontramos esses apóstolos diferentes. O que aconteceu com eles? O que aconteceu com eles precisa acontecer conosco também, amados. Esses homens que agora estavam com medo, com as portas trancadas, mais tarde eles estavam também com portas trancadas, presos por falta de medo, por não terem medo. Mais tarde, lá em Atos 12, encontramos Pedro preso, Tiago preso e morto. O que aconteceu? Não é mais os mesmos. Antes as portas trancadas por medo, agora eles trancados por falta de medo. Aconteceu no dia de Pentecostes. Foram cheios do Espírito Santo. Agora as autoridades chegavam com Pedro para dizer: você não pode mais falar no nome de Jesus, vocês estão proibidos de falar no nome de Jesus. Ele disse: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Mais tarde, lá em Tessalônica, esses mesmos servos de Deus que chegaram lá, logo é anunciado em Tessalônica: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram aqui entre nós. E logo nascia a igreja dos Tessalonicenses. Agora as portas não estavam mais trancadas. Amados, quando nós estamos cheios do poder do Espírito Santo, o medo desaparece. Por isso nós estávamos dizendo que o medo, eu gostaria de encerrar aqui com os irmãos. Irmãos, abra sua Bíblia lá em 1 João 4, 18 e 19, para a gente darmos início à Santa Ceia. 1 João, eu gostaria de encerrar. E a minha pergunta para vocês é essa, para nós: como estamos de portas? Estamos trancados, com portas fechadas? Estamos com medo de evangelizar? Estamos com portas fechadas para missões, oração, estudo da palavra, portas fechadas, ou estamos com as portas abertas? Após a epidemia, hoje ouvimos um estudo muito abençoado do presbítero Eli. O que será? Depois de tudo passar, como iremos? Vai continuar como éramos antes? Com as portas trancadas? E esses discípulos estavam sem paz. E quando Jesus chegou no meio dele, de paz seja convosco, e ele sentiu que a paz ainda não estava dominando, por 2 vezes ele repetiu: paz seja convosco. A pior coisa, meus amados, é viver sem paz. A pior coisa na igreja é viver sem propósitos.
A pior coisa na igreja é viver sem objetivo e sem metas. É que os discípulos mergulharam no amor de Deus. E esse texto diz assim, vamos ler juntos? No amor não existe medo. Antes lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós precisamos mergulhar nesse amor perfeito. Nós nunca iremos ter de nós mesmos para com Deus um amor perfeito. Mas o amor de Deus para conosco foi perfeito, é perfeito. E tão perfeito que Ele deu seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar e pagar o preço que nós não podíamos pagar. O medo produz tormento. É por isso que eu disse, amada, a vitória sobre o medo é quando nós mergulhamos no amor de Deus, nos submetemos a Deus, nos propomos em obedecer a Deus. O amor perfeito de Deus lança fora o medo. Por isso, quando eles receberam o glorioso poder do Espírito Santo, lá em Atos 2, acabou o medo. O medo continuou a existir, mas o perfeito amor era mais forte que o medo que o ser humano podia sentir. Por isso as portas continuavam trancadas, mas por falta de medo. Eles preferiam serem presos do que negar Jesus. Nesse momento, amado, nós convidamos os pastores, o pastor Aloysio, se tiver mais algum pastor aqui nos visitando, e os presbíteros aqui para celebrarmos a ceia do Senhor.